Amperge Convida. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens. E é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanhar esse podcast. Semanalmente, um novo episódio vai ao ar nos tocadores e no dial da Rádio Roquete Pinto. Nesse quarto episódio, vamos conversar sobre um assunto que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e, claro, na sociedade: a proteção de dados pessoais. O Brasil tem uma Lei Geral de Proteção, a Lei 13.709, de agosto de 2018, que entrou em vigor em setembro de 2020. De lá para cá, novos desafios surgiram, ampliando o foco das preocupações para a responsabilização das plataformas, que foi tema do nosso segundo episódio. Se você não ouviu, vale a pena conferir. Recentemente, o STF retomou um importante julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que pressionou o Congresso Nacional à aprovação do projeto de lei 2630 de 2020, que ficou conhecido como PL das Fake News, mas agora trata de outras questões, inclusive sobre a criação de um órgão de controle da comunicação digital. Em paralelo a tudo isso, episódios de violência vêm sendo fomentados e organizados através de redes sociais, como a depredação da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, e os ataques às escolas, o que levou o Ministério da Justiça a adotar providências para efetiva regulação da internet, através de sua Secretaria Nacional do Consumidor. Diante da complexidade desse cenário que se apresenta e para nos ajudar a compreender as propostas de regulação e também para relatar o que o MP tem feito nessa área, Amperge Convida vai conversar com um especialista em direito digital, o Dr. Guilherme Magalhães Martins, que é procurador de Justiça do MPRJ, professor associado de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFRJ, pós-doutor em Direito pela USP e doutor em Direito Civil pela UERJ. Obrigada, Guilherme, por aceitar nosso convite. Eu queria começar falando exatamente sobre o seu trabalho dentro da instituição como encarregado de dados. Eu queria que você contasse para nós o que você faz, qual é sua rotina, enfim, quais são os assuntos com os quais você lida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a querida colega e amiga Heloísa Carpena pelo convite para estar aqui. Somos já amigos de uma longa caminhada desde a vida acadêmica e sou muito grato pela lembrança para participar deste episódio. A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no Ministério Público começou com a resolução GPGJ 2434 de outubro de 2021, que criou o Comitê Estratégico de Proteção de Dados Pessoais, o CEPDAP, do qual eu sou presidente, que tem essa missão de velar pelo cumprimento da lei na nossa instituição. Desde então, as principais medidas que nós adotamos, claro, algumas que estão ainda pendentes de aprovação pelo Conselho de Gestão Estratégica do Ministério Público, estão o estabelecimento de uma política de governança e privacidade de todos os membros e servidores do Ministério Público, o estabelecimento de uma política de privacidade dos usuários e visitantes do portal MPRJ, que são missões que nos foram dadas pela Resolução 2434. Eu destacaria também uma cláusula geral para todos os contratos da administração do Ministério Público para sua adequação ao LGPD, que estão sendo seguidos, essa cláusula está sendo seguida por toda a administração do Ministério Público, o estabelecimento de uma cartilha de proteção de dados, que nós soltamos no SEI ontem para o nosso querido Procurador-Geral, e acredito que em breve teremos notícias e poderemos divulgar com alegria essa cartilha, que virá junto com uma política de senhas, juntamente com uma política de segurança da informação, que visa a sensibilização da nossa instituição, tendo em vista a proteção de dados pessoais. Sim, porque o MP lida com dados sensíveis, né? Eu imagino que vocês têm uma preocupação especial com
as denúncias, enfim, os casos que chegam pela ouvidoria, que muitas vezes a pessoa pede, inclusive, o anonimato, mas esses dados ficam armazenados e, enfim, até em termos de responsabilidade, né, do cuidado com esses dados, a gente tem uma preocupação especial, é isso? Exatamente. O Ministério Público é um controlador de dados pessoais, alguns sensíveis, os dados sensíveis são aqueles previstos no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, como sendo aqueles que têm um potencial lesivo mais alto, que, embora o STJ tenha fixado um entendimento, aliás, que deve ser criticado, no sentido de que a relação de dados sensíveis seja taxativa, eu entendo que não, eu entendo que foi um caso específico, sem caráter vinculante, que negou o dano moral em rea ipsa, no caso Enel Eletropaulo, julgado no início de março deste ano. E eu entendo que os dados pessoais sensíveis, como orientação sexual, orientação política, religiosa, social, que possam expor a pessoa a um risco maior na sua vida de relação, esses naturalmente merecem uma maior cautela. Como eu não sou especialista no tema como você, então eu tenho que te indagar isso. Me parece que há uma série de medidas, né, que os órgãos, enfim, e as instituições e também os entes privados, né, podem, como empresas, por exemplo, podem tomar para preservação dos dados, para proteção efetiva desses dados. Mas tem uma parte que a própria pessoa deve concorrer para que vazamentos, enfim, e outras violações não aconteçam. Você não acha que nós entregamos muito fácil nossos dados a fornecedores, enfim, empresas que muitas vezes temos uma relação assim eventual e isso representa efetivamente um risco? Exatamente. Não se trata de colocar toda a responsabilidade nos ombros do usuário. Não podemos. Mas o fato é que vivemos um capitalismo de vigilância, expressão da autora Shoshana Zuboff, em que existe um excedente comportamental que é negociado. E vivemos uma situação, sobretudo em face das empresas privadas, que é a perfilização, a formação de perfis de consumo, tendo em vista o cruzamento de dados pessoais de determinadas operações. E muitas vezes esses dados pessoais são negociados sem que os órgãos de controle possam agir. Eu, pessoalmente, sou favorável à criação de uma promotoria de proteção de dados pessoais. Isso num futuro próximo, isso vai ser necessário. Uma especialização para a criação de um órgão de execução de proteção de dados pessoais. Porque o Ministério Público, embora esteja envolvido com esse tema, inclusive porque se relaciona muito com o direito do consumidor, né? Muitas vezes a gente tem, como eu disse, cadastros e informações das pessoas com quem essas empresas contratam, né, como fornecedores, mas ainda uma atuação do MP um pouco tímida nessa área. Você concorda? Infelizmente, o Ministério Público, eu já atuei muito na tutela coletiva também. O Ministério Público age por demanda na tutela coletiva, essa é a verdade. O Ministério Público age provocado pelas ouvidorias. O Ministério Público consegue atingir aquilo que lhe chega pela ouvidoria, que é o grande braço de comunicação com o cidadão. E é necessário que a ouvidoria, para provocar a atuação do Ministério Público, tenha um caráter coletivo, tenha um caráter transindividual, meta-individual. Não pode ser um cidadão isolado. Não pode ser uma situação isolada, até porque em caso de judicialização, isso enfraquece muito aquela pretensão perante o judiciário. Se há uma situação envolvendo um consumidor, 2 consumidores, por exemplo, o judiciário vai olhar muito mal aquela pretensão. É necessário até para fortalecer, mas eu entendo que, por exemplo, existe uma decisão que tem cerca de 10 dias, que eu vejo com muitos bons olhos, que foi da 8ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de São Paulo, naquele caso do metrô de São Paulo, que aumentou uma indenização da linha 4 numa ação movida pelo IDEC, pelo querido Rafael Zanata, que foi o idealizador dessa demanda, que aumentou de 100 mil reais para 500 mil reais a condenação por dano moral coletivo. Eu entendo que o caminho é esse, no sentido mais pedagógico das indenizações coletivas. Eu não diria nem tanto punitivo,
porque essas empresas todas têm seguro de responsabilidade civil. O seguro vai lá e paga. Mas eu diria num sentido pedagógico, no sentido de evitar que se seja vítima de danos, no sentido de prevenir também, no sentido da prevenção, de uma tutela preventiva. Esse caso do metrô de São Paulo é muito interessante porque a gente pode falar um pouco disso para que o ouvinte entenda, né, a situação. As pessoas que entram nas composições, passando pelas portas, tinham a sua imagem capturada, né, por câmeras e sem o seu consentimento, né, elas não podiam saber que isso acontecia e a partir da organização dessa base de dados, a empresa, no caso a concessionária, né, do metrô da linha 4, vendia, né, em simples palavras é isso, vendia essas informações para anunciantes, para pessoas que, outras empresas que se interessassem em explorar aquele espaço publicitário. Então, o IDEC tomou essa medida, mas você vê, foi bom você mencionar esse caso, porque mostra que essas lesões, quer dizer, esses fatos que acontecem, que são violações da lei, eles são invisíveis para as suas vítimas, né? As pessoas que passam por ali, pelas composições, entram e saem do trem milhões de vezes, não estão sabendo que aquilo está acontecendo. Então, eu concordo contigo, acho que a atuação do Ministério Público, nesse caso não foi o MP, mas normalmente acontece a reboque de reclamações. E a gente daria uma proteção mais eficiente se houvesse programas, né? É disso que você está pensando, é nisso que você está pensando, né? Que você está preocupado com esse desenvolvimento de alguma coisa que não seja uma atuação reativa, mas Exatamente. Sim através de... Mas eu vejo que, por exemplo, se houvesse alternativas como ao fundo, se houvesse TACs, durante a minha experiência tela coletiva, os TACs eram muito bem sucedidos. Eu obtive muito mais sucesso com os termos de ajustamento de conduta, na verdade, do que com as indenizações, do que judicializando, do que partindo para a briga. E essa atuação da Senacom também, eu acho que aproveita, né, essa fase administrativa, né, evitando o recurso ao judiciário e permite soluções negociadas diretamente aí com os controladores. Mas ainda voltando a esse aspecto assim, mais da prevenção, o que você acha que está faltando, o que é preciso fazer para o Ministério Público caminhar nessa direção? Quer dizer, de não ter uma atuação tão dependente da provocação dos interessados e que desenvolva suas próprias políticas, vamos dizer assim. O fomento à proteção de dados pessoais nas instituições, a criação de promotorias especializadas em proteção de dados. O fato de nós termos, por exemplo, no Ministério Público do Rio, a proteção de dados como ponto do concurso público, já é um ponto positivo, a meu ver. Em outros ministérios públicos, eu tenho muito contato com os encarregados dos outros ministérios públicos. Em outros ministérios públicos do Brasil, essa é uma luta. A inclusão da proteção de dados como ponto em concurso público. Mas aqui no Rio, nós já temos, de 2 concursos para cá, o concurso público já inclui a proteção de dados, o que é altamente positivo. E é um tema que desperta o interesse porque nós todos nos sentimos, em alguma medida, né, vítimas dessas coisas que acontecem no ambiente virtual. Como eu disse, o foco das preocupações foi ampliado, né? Então vamos falar um pouco agora sobre esses outros episódios que estão acontecendo, enfim, lá em Brasília, né, em discussão no Congresso Nacional e mesmo no Supremo Tribunal Federal se aproxima aí um julgamento importante sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Como é que você está vendo aí esse movimento, né, que acontece lá e cá, né, de pressões e ao mesmo tempo de desenvolvimento aí de reações a toda essa situação a gente pode dizer, de descontrole ou falta de regulação, né, especialmente aí das Big Techs. Eu entendo que uma regulação é necessária. O projeto de lei das fake news deveria ter sido aprovado já, porque vivemos uma terra de ninguém, uma economia completamente plataformizada, completamente direcionada pelas Big Techs, mas eu vejo com cautela o momento, porque tivemos semana passada um julgamento na Suprema Corte Americana envolvendo o artigo 230 do US Code, do Código Americano,
que considerou os provedores de internet neutros pelo conteúdo que compartilham. E foi uma decisão por 9-0 na Suprema Corte americana, muito semelhante ao julgamento que o nosso STF vai enfrentar. E por acaso o julgamento no STF estava marcado para quarta-feira e foi adiado. Estava com uma pauta cheia no STF. Eu tenho uma posição sobre isso. Eu entendo que o Marco Civil foi feito para as Big Techs, no momento em que estava muito bom para elas, há quase 10 anos atrás. Não se pode mais falar nisso em face de ataques às escolas, em face do 8 de janeiro, em face de discursos machistas, nazistas, misóginos, em face de todo tipo de conteúdo tóxicos que as redes sociais deixaram proliferar com finalidade de lucro. Isso não pode permanecer imune e impune. Mas o fato é que existe um forte lobby econômico. Não é uma questão técnica, é uma questão política. E eu tenho muito receio do julgamento que vai vir por aí. E você acha que essa decisão da Corte Americana pode repercutir no entendimento aqui do STF? Pode, porque foram casos muito semelhantes, foram casos envolvendo envolvendo aquele massacre na boate Bataclan, em Paris, que teria sido um membro jihadista que teria sido insuflado pelo Twitter, e outro envolvendo ataques terroristas em um país muçulmano. Ou seja, sempre as redes sociais insuflando e mediando conteúdos tóxicos e lesivos. Ou seja, muito semelhante. É verdade que os Estados Unidos estão amparados pela primeira emenda à Constituição, que tolera todo tipo de liberdade. E eu entendo que no Brasil o direito da personalidade, como a vida, a honra, a integridade pessoal, a privacidade, a proteção de dados pessoais agora, merecem um tratamento prioritário acima de tudo, acima da liberdade de expressão em muitos casos. Porque quando a liberdade se torna abusiva, ela deixa de ser uma liberdade. E quando se está diante de um robô, de um bot, será que existe uma liberdade de expressão de fato? Ou será que é um robô que está falando por alguém, ocupando um falso espaço que seria para uma liberdade de expressão? No caso de um político que utiliza abusivamente essas plataformas para fazer chamariz perante o seu público. Sim, esse movimento no Supremo também impulsionou, como eu disse, o debate, pelo menos, ou a retomada com mais ênfase do PL 2630. Você está acompanhando isso, sabe que inicialmente tratava-se de fake news e que agora a gente tem um espectro muito maior, muito mais amplo, né? Porque se pretende, com esse projeto de lei, realmente controlar a atuação das Big Techs e, enfim, o discurso que circula aí no ambiente virtual. Você acha que isso é possível? Se nós formos no caminho do direito europeu, se nós seguirmos a legislação alemã, que é de 2017, o Digital Service Act, que entrou em vigor este ano na Comunidade Europeia, e a proposta da legislação inglesa, no sentido do estabelecimento de deveres de transparência, de deveres de cuidado, de forma semelhante ao PL 2630. Relatórios periódicos, prestação de contas. Ou seja, é necessário pavimentar um certo caminho com segurança para que todos saibam o que está acontecendo. Sim, e quanto a esse aspecto do controle, a criação de uma agência ou, enfim, um órgão que vá examinar esses casos, se dedicando exclusivamente a isso, você acha que é preferível ao recurso a agências já existentes, como foi ventilado aí a possibilidade da Anatel fazer isso? É uma briga política. Eu entendo que deveria ser um órgão próprio, deveria ser um órgão especializado na matéria. Ou uma autorregulação. O que você pensa sobre isso? A autorregulação não deu certo em matéria de publicidade, levou a abusos com uma publicidade infantil. Publicidade infantil que permanece, né? Apesar de tudo. É isso. Então tá bem, Guilherme. Muito obrigada pela sua participação. Acho que os ouvintes ficaram, como eu, mais esclarecidos a respeito desse tema, que tem tantos desdobramentos, mas que a gente conseguiu apresentar aqui com bastante clareza. Muito obrigada. Agradecimento é meu. Amperge convida.